capítulo 6, versículo 45. Os que encontraram, digam amém. Os que estão procurando, diga glória. Versículo 45. E logo os obrigou, e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. E tendo os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. E quando já estava no outro lado, dirigiu-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. Repita assim: Senhor, eu estou aqui para ouvir a tua palavra. Fala comigo e te louvarei. Amém. Podeis assentar. Pode manter assim. Queridos, o texto que nós acabamos de frisar é uma das passagens bíblicas muito conhecida da igreja. Relacionado a esse texto que nós frisamos, eu quero compreender e compartilhar com os irmãos nessa noite alguns aspectos que nós podemos encontrar nesta passagem bíblica e que os mesmos podem ser aplicados em nossa história, em nossa trajetória cristã. O versículo de número 45 está dizendo que Jesus, estando juntamente com os seus discípulos, ele dá uma ordem aos seus discípulos. Em algumas traduções diz: e ordenou. Em outras traduções diz: e logo obrigou. Jesus deu uma ordem aos seus discípulos. A ordem que Jesus deu era para subir
para a embarcação. Eles teriam que entrar na embarcação. Quando eu leio esta qualificação do texto, nesta tradução que eu acabei de frisar, e o texto bíblico está dizendo assim: e logo os obrigou. Jesus estava dando uma ordem aos seus discípulos. Se o texto frisa que ele obrigou os discípulos, é muito direto para entender que o mestre foi muito direto em sua palavra, duro em sua palavra. E eu fico admirado porque, após ele dar essa ordenança, os discípulos entraram na embarcação. E eu fico pensando a respeito desse contexto lido, a causa, o motivo em que os discípulos entraram na embarcação. Porque uma coisa é alguém dizer assim: por favor, entra na embarcação. Eu te imploro, entra na embarcação. Se você puder, entra na embarcação. Se for possível, entra na embarcação. Se der tempo, entra na embarcação. Mas não foi assim que Jesus disse. Jesus deu me ajude a pregar. Jesus deu uma ordem. A ordem foi dada aos seus discípulos. E nós nos deparamos nessa trajetória cristã com muita gente dizendo que é discípulo de Jesus. Muita gente dizendo que quer ser discípulo de Jesus. Mas aqui eu encontro uma qualificação, uma qualidade na vida dos discípulos, que eles entraram na embarcação não porque queriam, mas eles entraram na embarcação por obediência a Jesus. Eles entendiam o princípio da obediência. Eu falei para os irmãos que durante esses domingos nós vamos estar aqui frisando palavras doutrinárias que vai abordar muitos sentidos da nossa vida. E vai ter alguns pontos que nós vamos glorificar, vai ter pontos que não vamos glorificar, vai ter pontos que nós vamos gostar, vai ter pontos que nós não vamos gostar. Mas em si nós entender que a Bíblia é um receituário de Deus para as nossas vidas. Jesus deu uma ordem a eles, e essa ordem poderia ser negada, sim ou não? Sim. Algum deles poderia dizer: mestre, eu não vou entrar na embarcação. Eles abriram mão de suas vontades para fazer a vontade do Senhor. Por isso que certa feita Jesus disse: aquele que quer vir após mim, ou quer ser o meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Negar a si mesmo é abrir mão das suas próprias vontades. Enquanto a geração da atualidade não entender o que é abrir mão das suas próprias vontades, pode ter surpresa quando a trombeta soar. Corre o risco de ficar de fora e não de dentro dos céus.
corre o risco de ser aqueles que vão dizer: Senhor, Senhor, eu preguei em teu nome, expulsei demônios em teu nome, curei em teu nome, e ele dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Abrir mão de nossas próprias vontades. Isso sufoca o ser humano, porque muita gente quer Jesus, muita gente quer ir para o céu, mas não quer fazer a vontade daquele que é dono do céu, daquele que é dono da cidade santa, daquele que é dono da eternidade, daquele que é dono da vida eterna. Ei! A vontade de Deus é que todos se salvem, mas infelizmente nem todos serão salvos por suas próprias decisões, por suas próprias atitudes. Os discípulos entraram na embarcação pela questão chamada obediência a Deus. Abrir mão da própria vontade para fazer a vontade de... Mas bispo, eu posso fazer as minhas vontades e fazer as vontades de Deus? Não. Você escolhe sua vontade ou a vontade de Deus. Em Provérbios o Senhor diz assim, que existem caminhos ao homem que parece ser bom aos seus olhos, mas no final deles são caminhos que levam para a morte. Tem questões que parece que é bom para mim, mas acaba sendo ruim. Tem propostas que parecem ser boas, mas o Senhor sabe o resultado final. Então Jesus deu uma ordem aos discípulos: entrai na embarcação. E a ordem não era apenas para entrar na embarcação, a ordem é para chegar do outro lado. Porque entrar na embarcação é uma coisa, ter que chegar do outro lado é outra. Nos últimos dias tem muita gente que já entrou na embarcação, já saiu da embarcação, já entrou na embarcação, já saiu da embarcação, já entrou na embarcação, já saiu, mas chegar do outro lado é diferente, porque não tem como entrar na embarcação e ficar de braços, não tem como entrar na embarcação e ficar parado, conformado com a situação. Entrou na embarcação, tem que, quem lembra? Tem que remar. Mas tem gente que gosta de só olhar os remos, mas não quer remar. Tem muitos que gostam de ver o irmão remando, a irmã remando, o sacerdote remando, o profeta remando, mas ele não quer remar. Eu quero ver quando a tempestade vier. Aí tem duas opções: ou rema ou morre. O texto está frisando a respeito de uma tempestade. Eu quero antecipar que, se você não passou por uma tempestade ainda, te prepara. Tem pessoas aqui que estão entrando na tempestade. Tem pessoas aqui que acabaram de atravessar uma grande. Tem pessoas aqui que estão no meio da tempestade. Os discípulos entraram na embarcação, a ordem era para atravessar para o outro lado. Quando eles entram na embarcação e eles começam a remar, o mestre vai para o monte orar, falar com o Pai a sós. E se vocês lerem o contexto, a Bíblia diz assim, no versículo de número 48: e vendo
que se fadigavam a remar. Não, entenda isso aqui. E vendo que se fadigavam a remar. Quem estava vendo? Quem estava vendo? Jesus. Quem estava vendo? Jesus. O que ele estava vendo? Ele estava vendo isso aqui, ó. Os discípulos remando, fadigados, cansados, limitados de tanto remar. Diga assim para o seu irmão: o mestre só vai socorrer quem estiver remando. Está entendendo? Não foram eles que disseram: mestre, estamos afundando, mestre, nós vamos morrer, lá de cima do monte. Será que o mestre tem visão? Ele viu que eles estavam fadigados de tanto. Quero ser profeta para a tua vida nessa noite, para antecipar para você. Ele está vendo. Você que está aqui no templo, Ele está te vendo. Você que está em casa, Ele está vendo. No trabalho, Ele está vendo. No carro, Ele está vendo o que você está passando. Ele sabe. Ele está vendo. Tem momentos que a gente pensa que Ele não está vendo, mas Ele confirma nessa noite: eu, o Senhor, estou vendo. Ele está vendo a tua dor, Ele está vendo o teu problema, Ele está vendo a tua dificuldade, Ele está vendo esta afronta, Ele está vendo. Ele não somente está vendo, mas Ele está movendo o sobrenatural em seu favor. E vendo que estavam fadigados de tanto remar, porque o vento lhes era contrário. Remar a favor é bom demais. Remar quando a geladeira está recheada de picanha é bom demais. Remar quando abre o armário e fica em dúvida de qual biscoito vai comer é bom demais. Remar quando o tanque está cheio é bom demais. Remar quando as contas estão em dias é bom. Eu quero ver remar quando abrir o congelador só tiver água. Eu quero ver remar quando bater na porta e a porta está fechada, parece que a porta não vai. Aí eu quero ver remar. É quando todas as possibilidades dizem não, aí eu quero ver remar. Porque tem muita gente que acha que não precisa mais de Deus porque já tem tudo. Já tem um bom emprego, já tem um bom salário, já tem bons bens, já tem bons pertences. O fato de ter não significa ser. Tem muita gente que tem tudo, mas ao mesmo tempo tem nada. Por isso que o Deus da Bíblia disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E quando ele viu que eles estavam fadigados de tanto remar, porque o vento lhes era contrário, o mestre decide ir socorrê-los andando por cima das águas. E
quando ele vai se aproximando dos discípulos, se vocês lerem o texto, a Bíblia diz que ele queria passar adiante deles. Mas quando ele começa a se aproximar da embarcação, eles ficam espantados, a ponto de dizer: é fantasma, é um fantasma. Porque as coisas que Deus faz é para causar espanto mesmo. É por isso que eu não consigo entender uma meia dúzia de crente por aí que não entende o que é milagre. Que às vezes vê a pessoa passar numa prova e diz: irmão, isso é a vontade de Deus, a gente tem que aceitar, né? Meu irmão, se a Bíblia diz que se tu tiveres fé, fará obras maiores do que a que ele fez. O laudo pode ser para a morte, mas o Deus da Bíblia garante que é vida. Você tem que acreditar. Lázaro estava sepultado, já cheirava mal, fazia 4 dias. O mestre não estava com pressa de chegar ao túmulo, porque ele sabia que ele não estava atrasado. Ele age no tempo certo, na hora certa, para fazer milagre acontecer. E eu quero aproveitar o ensejo para te dar um conselho nessa noite. Você que tem visão de águia, você que tem voo alto como águia, é por isso que nunca combinou e nunca vai combinar você andar perto de quem tem visão de pombo, de quem tem visão de porco. Porque quem tem visão de porco só tem visão de baixo, só tem visão da lama, só tem visão de pecado, só tem visão de carnalidade, só tem visão terrena. Quem tem visão de pombo não voa alto. Quem tem visão de pombo só anda com grupinho, com panelinha. Mas quem tem visão de águia, ele vê de cima, ele vê as coisas grandes, ele tem visão de Deus. Ele olha, o milagre não aconteceu ainda, mas ele já está vendo, contemplando pelos olhos da fé. Eu demorei para entender isso na minha vida. Que tem momentos que não adianta você insistir, porque quem tem visão de pombo está conformado em voar raso. Mas você, se tiver visão de águia, vai voar alto, vai conquistar sonhos, vai alcançar objetivos, e o nome do Deus da Bíblia vai ser glorificado em sua história. Tem profeta aqui nessa noite para adorar comigo, tem adorador aqui nessa noite para adorar comigo, tem adorador em casa para abrir a boca aí e soltar uma rajada de línguas estranhas nessa noite. Eu não sei porque Jesus está mandando eu falar isso nessa noite, mas não insista para permanecer na tua vida, na tua história, quem Deus já tirou. Ei, tem coisas que Deus tira, tem coisas que Deus arranca, tem pessoas que vão passar pela nossa história, vai deixar um legado, mas não significa que vai permanecer para sempre. Eu quero ser profeta de Deus para profetizar na tua história que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. O teu primeiro estado não é melhor e nem maior do que o segundo. O melhor de Deus ainda está por vir na tua história. Porque tem gente que atrasa. Tem gente que atrasa, irmão. Tu está num propósito, tu está numa garra, tu está confiante, tu está determinado, tu quer vencer na vida. Aí vem alguém enviado para Satanás para querer te desmotivar, para querer te entristecer, para querer jogar um balde de água fria na tua vida espiritual. Sai para lá, Satanás,
Aqui não, no meio do povo de Deus não. Deus está levantando uma geração de homens que não são calça frouxa, que não são homens molengas. Deus está levantando uma geração de homens que não fazem corpo mole, que não tem preguiça, que põe a mão no arado e não olha para trás. O Deus da Bíblia está levantando uma geração de mulheres que coloca a mão no arado e nem que o sangue der na canela ela vai, ela acredita, ela prossegue, ela avança, porque ela sabe no Deus a qual ela está servindo. E se aquele que está lado a lado com ela não tiver força, Deus usa ela e diz: vamos junto, nós não vamos parar, nós não vamos prosseguir. O que tu não pode fazer é desanimar com os que se desanimam, é parar com os que se param. Ei, o Deus da Bíblia diz assim: chora com os que choram, se alegra com os que se alegram. Para quem não tem visão de Deus, tu não mostra a planta da casa, tu mostra a foto da casa pronta. Para quem não tem visão de Deus, tu não mostra a inscrição da faculdade, tu apresenta o diploma de conclusão. Para quem não tem visão de Deus, tu não apresenta os teus sonhos para Ele, mas tu apresenta quando se torna em realidade. Eu estou sentindo Ele aqui. Ei, chega! O Deus da Bíblia nessa noite está falando com alguém. Tem gente que está querendo te puxar para trás, tem gente que está tentando roubar o que não é deles, está querendo alabacalabras, mas o Deus da Bíblia, o general de guerra, o grande eu sou, marcou essa noite para te dizer: o teu mistério é entre você e Deus. Olha aqui para mim. Deixa eu te dar um conselho pastoral. É um direito seu se entristecer, sim ou não? Diga assim: é um direito meu se entristecer, desanimar, ficar triste, ficar fraco. Olha aqui para mim, isso é um direito nosso, isso é do ser humano, nós passamos por isso. Mas um conselho pastoral que eu te dou nessa noite é o seguinte: olha aqui para mim, nunca permita endurecer o seu coração. Está entendendo? Porque tem gente que endurece o coração para Deus, endurece o coração para a igreja, endurece o coração para o pastor, endurece o coração para o líder, endurece o coração para o irmão. Nunca permita que Satanás coloque a dureza no seu coração, porque no dia que você permitir que isso aconteça, você está assinando a inscrição da tempestade na sua vida. Sabe por que os discípulos enfrentaram essa tempestade? Eu vou te explicar agora. Sabe qual foi a razão dessa tempestade que os discípulos enfrentarem? Olha aqui para mim. O motivo foi a dureza do seu coração. Jesus estava no deserto com a multidão, quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aí o mestre diz assim: eu não posso despedir a multidão sem alimentá-los, porque eles correm o risco de morrer no caminho, porque estão comigo, e desde que aqui estão sem comer e sem beber.
Os discípulos ficam preocupados e dizem: mas mestre, onde é que arrumaremos pão para esse tanto de pessoas? A multiplicação dos pães e peixes. Alguém apresenta para o Senhor 5 pães e 2 peixinhos. Ele dá graça ao Pai, ele multiplica e alimenta a multidão, e ainda sobra. Já vi um milagre maior do que esse? Em vez dos discípulos se alegrarem, eles endureceram o seu. Bispo, conversa, estou te falando. Eu creio no que a Bíblia diz. Então vamos para a Bíblia. Versículo 52, 51 e 52, para você entender. E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Eu imagino o mestre olhando para ele e dizendo assim: vocês endureceram o coração de vocês, não foi? Pois está na hora de eu amolecer esse coração. Está na hora de eu quebrantar esse coração. Entrai no barco e checai do outro. Lá vai eles, mesmo sem querer, entra na embarcação, começa a remar. E o Senhor está vendo de longe e está pensando consigo mesmo: está na hora de amolecer o coração. Querido, não espere a tempestade vir para você adorar como se deve adorar, para você servir como se deve servir, para você fazer valer o teu chamado enquanto há oportunidade. Porque quando eles estavam em alto mar, remando, e o barco não saía, imagino que um olhava para o outro e dizia: eu vou soltar o remo, eu não estou aguentando mais remar, está dando cãibra nos meus braços. E o outro dizia: não solta não, vamos remar, se tu parar a gente morre, vamos prosseguir, eu estou sem força. E o outro olhava para o outro e dizia: vai, você vai conseguir, não é na tua força, é na força do Senhor. E o outro: eu estou sem força, eu vou parar, eu não consigo. Não, rapaz, continua, mas o vento está contrário, nós vamos morrer se o Senhor não nos socorrer. Ó Senhor, socorre-nos, Senhor. E o Senhor, tem alguém com o coração quebrantado me clamando. Ele vai andando por cima das águas. Observa que quando Jesus entra na embarcação, o que acontece? O mar se acalma, a tempestade cessa. Jesus deu uma experiência para eles também.
vai na embarcação sem a minha presença. E eles entenderam que se Jesus não estiver no barco, não dá para navegar. Se você vê alguém saindo para fora do barco, permaneça no seu lugar. Lá fora é perigoso demais. Há uma grande desvalorização pela embarcação nos dias de hoje. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, espiritualmente falando? Estamos como os dias de Noé, em que os homens haviam voltado seus entendimentos somente para as suas próprias vontades. Guarda meu sonoplasta. Somente para as suas próprias vontades. E não deram credibilidade ao que Noé dizia. E quando eles chegaram para entrar na arca, tarde demais, a porta estava fechada. Mesmo que o vento esteja contrário, mesmo que a tempestade esteja forte demais, não saia da embarcação. Mesmo fraco, não saia da embarcação. Ela mantuia menarabaço. Porque na embarcação, enquanto tem gente descendo, tem gente subindo. Na embarcação tem gente descendo, tem gente subindo. Na embarcação tem gente descendo, tem gente subindo. Mas o mestre está dizendo, ele não quer você descendo, ele quer você em cima, permanecendo na embarcação de Deus. O diabo não vai parar teus sonhos, o diabo não vai destruir tua família, o diabo não vai acabar com o teu casamento. Sabe por quê? Porque o Deus da Bíblia está dentro da embarcação. Sobre a menecalabás. Que volte o desejo no teu coração das coisas de Deus. Você que perdeu a vontade, você que perdeu o anseio, você que perdeu a sede das coisas de Deus, que volte o desejo, o prazer no teu coração de orar, jejuar, consagrar, louvar, adorar, pregar, congregar, servir ao Deus Altíssimo. Olha aqui para mim, para nós terminar. Eu estava assistindo uma reportagem do Rio de Janeiro. Os policiais encontraram um cemitério clandestino. Na filmagem mostra eles desenterrando ali os restos mortais. E deu para presenciar um corpo ali com a roupa quase que intacta. Só que aquela roupa estava vestindo apenas ossos. E aqueles homens pegavam aquilo ali como se fosse nada. E quando eu vi aquilo ali, o Espírito Santo falou no meu coração: isso é pó, isso é cinza.
tanta gente se achando ser o que não é, tanta gente se achando mais importante do que Deus, pensando que não precisa de Deus, das coisas de Deus. Nós estamos aqui de passagem. Toda vez que eu subo nesta tribuna, eu prego como se fosse a minha última mensagem. Porque se Jesus voltar, aqui tem o legado de um homem que não é perfeito, que já muito errou na vida, mas eu não olho para o meu passado, porque os erros do passado não posso cometê-los no presente e nem no futuro, senão é burrice. Mas eu faço de tudo para pregar a verdade, para preparar um povo para entrar no céu de glória e não para ficar aqui nesta terra. Porque o homem pode não ter riquezas, mas ele tem que deixar um legado na terra, que pregou a verdade, ensinou o rebanho, advertiu a igreja, ensinou o caminho, pregou o propósito, anunciou o evangelho, pregou a palavra. Ei, não há mais tempo, o Rei dos Reis está às portas para buscar a sua igreja. Eu finalizo a palavra dessa noite dizendo: queira nós ou não, nós vamos enfrentar dificuldades. Daqui para frente a coisa vai estreitar cada vez mais. Antigamente tinha o conceito de que a peneira ia passar e só ia ficar os fortes, os escolhidos. Tinha um tempo que dizia: a figueira vai balançar e só vai ficar os frutos bons. Mas eu quero ir mais além. Daqui para frente a terra vai tremer, vai sacudir, vai abalar, e somente aqueles que perseverar até o fim serão salvos. Somente quem perseverar vai ser salvo. É perseverança, é abrir mão das próprias vontades, é seguir a vontade de Deus, é seguir o propósito de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar agora. Nós já vamos estar terminando. Guarde esta palavra.